no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar a semana e o nosso bate-papo aqui no Jornal Alerta Geral com boas notícias na área da educação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, destinou 150 milhões de reais para municípios do Ceará comprarem 100 novos veículos para o transporte escolar e também construção de 30 novas creches. Quem traz informações agora é o repórter Carlos Silva. O Ministério da Educação, MEC, sob a liderança do ministro Camilo Santana, anunciou mais uma boa notícia para o Ceará. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Fernanda Pacobaíba, divulgou o resultado da seleção de propostas para 2 subeixos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC, Educação, creches e pré-escolas de educação infantil e ônibus escolares para transporte de estudantes. A divulgação ocorreu por meio das portarias números 702 e número 703, publicadas no Diário Oficial da União, que detalham os critérios de seleção e a lista de municípios contemplados. No Ceará, serão construídas 30 novas creches do tipo 2, com investimento previsto de 101 milhões e 100 mil reais. Essas unidades poderão atender até 5.640 crianças em 2 turnos ou 2.820 em tempo integral, nos municípios de Aracati, Aracoiaba, Aurora, Barbalha, Crateús, Crato, Fortaleza, Guaiúba, Ibiapina, Icapuí, Ipu, Itapajé, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Paracuru, Pedra Branca, Piqué Carneiro, Sobral e Tabuleiro do Norte. Das creches, 10 estão reservadas para Fortaleza. Além das obras de creches, o Estado será beneficiado com a aquisição de 100 novos ônibus escolares, investimento estimado em 49 milhões e 300 mil reais, com capacidade para atender até 15.273 estudantes da rede pública. Com redação do Ceará Agora, Carlos Silva. A notícia é muito boa, jornalista Beto Almeida, mas os secretários e secretárias municipais de educação, assim como os gestores, prefeitos e prefeitas, devem ficar atentas, porque até o dia 23 de agosto devem ser encaminhados os documentos e a assinatura de um termo que mostra o compromisso do município em querer receber esse dinheiro. Claro, você vem fazer uma pergunta. Ora, Luzenor, você acha que vai ter algum prefeito ou prefeita que vai demorar, vai perder tempo ou ficar sem essa obra por um erro administrativo? Ora, olha, por incrível que pareça, na última sexta-feira nós trouxemos um alerta do FNDE sobre 14 municípios do Ceará que não entregaram dentro do tempo hábil a documentação nem assinaram um termo para a retomada de 18 importantes obras na área da educação. São aquelas obras anunciadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que seriam retomadas. Obras de creches, quadras esportivas, escolas que estavam paradas e o governo federal, nesse novo ciclo administrativo, pelas mãos do ministro Camilo Santana, decidiu criar uma agenda para essas obras serem retomadas e serem úteis na vida de milhões de brasileiros, de milhares de cearenses. Infelizmente, 14 municípios do Ceará ainda estão, pelo menos até sexta-feira, estavam inadimplentes com essa documentação. Agora, jornalista Beto Almeida, vem essa boa notícia que os prefeitos não percam tempo em apresentar a documentação necessária para garantir um transporte de melhor qualidade para os estudantes e mais creches para as mães e pais poderem trabalhar, desempenhar suas atividades, enquanto as crianças ficam bem assistidas nas creches do Poder Público Municipal. Jornalista Beto Almeida, que os prefeitos acordem logo nesta segunda-feira com a disposição de entregar toda essa documentação ao FNDE. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, a gente tratou, inclusive, desse assunto, como você falou, na semana passada, falando exatamente de que alguns municípios que foram incluídos nas obras de retomada que estavam paradas
com recursos do novo PAC, estão aí na beira de perder esses investimentos, porque simplesmente atrasam na entrega da documentação. Isso varia, Luziano, todos os dias, porque tem município que corre atrás, consegue fazer a entrega desses documentos, outros ainda demoram mais do que o esperado. O próprio FNDE já disse isso por meio da Fernanda Pacobaíba, que é a presidente do FNDE, de que os municípios têm que ser ágeis, tem que ter técnicos habilitados, tem que ter gente preparada para correr atrás dessa documentação. Mas, por exemplo, na sexta-feira ainda nós tínhamos, vou citar aqui, os 14, o que não quer dizer que alguns já não tenham corrido na própria sexta-feira para fazer essa entrega. Mas nós estávamos lá, os municípios de Acaraú, Camusim, Cruz, Hererê, Itaitinga, Ibaretama, Itarema, Mauriti, Miraíma, Mombaça, Palhano, Reriutaba, Santa Quitéria e Viçosa do Ceará. Todos eles sendo aguardados para validar a retomada das obras. Em Acaraú são 4 obras. Então você imagina o seguinte, Luziano, o que é um município estar aí na iminência de ter uma obra retomada, de uma obra feita importante na área de educação e de repente simplesmente perder essas obras porque não entregou a documentação no prazo. Essa documentação, Luziano, só para os ouvintes entenderem aqui, muitas vezes, olha, eu estou falando isso porque eu sei casos de municípios, por exemplo, vou citar um aqui de perto, mesmo que eu conheço de perto, Massapê. Sabe qual foi um problema que Massapê enfrentou? A gestão anterior, por exemplo, Luziano, tinha acertado a construção de creches, 2 creches e 2 escolas, daquelas escolas grandes, Luziano, de tempo integral. Só que apresentaram um terreno menor do que o que era viável para receber, por exemplo, o investimento, o recurso na área da educação. É como se você apresentasse o tamanho de um colégio que precisaria, por exemplo, de, sei lá, 1.000 metros quadrados, você manda às pressas um terreno de 500 metros quadrados, um lote. Não dá. Então você tem que ter essa viabilidade técnica de apresentar toda a documentação, e isso inclui, sabe o que, Luziano e ouvintes? Competência na gestão. Eu acho que não é só uma questão também de você dizer, olha, eu perdi porque não deu tempo. Não, isso é uma questão de gerenciamento e de gestão. É isso que está faltando. Agora, com 8 meses ou 7 meses passados das atuais administrações, não há mais desculpa nem motivo para culpar o passado por conta do atraso no encaminhamento dessa documentação para o Ministério da Educação. Essa informação que o Beto nos trouxe sobre os municípios que até sexta-feira ainda não tinham encaminhado as exigências para o FNDE, surgiu a partir de uma comunicação feita pela presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, a Fernanda Pacobaíba, cearense, que esteve à frente da Secretaria da Fazenda na gestão do então governador Camilo Santana e faz um trabalho de formiguinha com muita competência à frente do FNDE, mantendo contatos diários e diretos com as administrações municipais de todo o Brasil para os prefeitos, as prefeitas serem mais ágeis no encaminhamento dos documentos necessários à execução dessas obras. Então, no caso das creches, para você, ouvinte internauta que nos acompanha, anote aí os municípios beneficiados com as creches que terão investimentos de 100 milhões de reais. São 30 creches com custo médio aí de 3 milhões de reais. Então, os municípios de Aracati, Aracoiaba, Aurora, Barbalha, Crateús, Crato, Fortaleza, Guaiúba, Ibiapina, Icapuí, Ipu, Itapajé, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Paracuru, Pedra Branca, Piqué Carneiro, Sobral e Tabuleiro do Norte estão contemplados com creches. Somente em Fortaleza ficam 10 unidades de creche, ou seja, como Fortaleza concentra o maior número de habitantes do Ceará, é natural que tenha também o maior número de unidades nessa área das ações do Ministério da Educação. E são... Os dados aqui, do próprio FNDE apontam o seguinte, que essas 30 novas creches do tipo 2, ou seja, que são aquelas creches maiores, elas vão poder atender até 5.640 crianças em 2 turnos, Luziano, ou 2.820 em tempo integral, ou seja, 2 turnos, crianças que são atendidas pela manhã ou no período da tarde, ou então 2.820 em tempo integral. É muita vaga e ainda assim a gente sabe que nós temos carência, ainda temos deficiência de vagas para creches no estado do Ceará. Então é mais um motivo para que os municípios não encontrem nenhum tipo de barreira
para entregar essa documentação. E na área do transporte escolar, o Ministério da Educação, por meio do FNDE, está destinando 49 milhões de reais e 300 mil reais para ampliação do transporte escolar. Serão 100 novos veículos com a capacidade de atender 15.237 estudantes da rede pública. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, disse o seguinte, ao justificar a escolha desses municípios dentro do novo PAC. Abre aspas, a seleção priorizou áreas de maior vulnerabilidade social, com foco na expansão do acesso à educação infantil e na garantia de transporte escolar seguro e acessível, contribuindo para a redução da evasão escolar e para a permanência dos estudantes na escola. Então, estão aí essas boas informações marcando aqui a abertura do nosso bate-papo nesta semana com notícias importantes na área da educação para os municípios do Ceará. Que você, prefeito, prefeita, abrace essa agenda do MEC e garanta esses benefícios sem contratempo nem atrasos para o seu município.